Pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde, hoje de número 88. E aí, tudo bem? Você que já acompanha a gente incorporou, viu que tem alguma coisa diferente nesse estúdio? Estúdio? É minha sala, cara. Estamos aqui com a minha televisão. Só para buscar melhor informação para vocês, tentar demonstrar um pouquinho mais de como que a gente pode buscar uma didática para explicar o que às vezes parece complicado. E hoje a gente vai falar um pouco de biomecânica. Botei um desenhozinho ali, ó, para ficar mais fácil de explicar para vocês. Então se liga aí no CP Responde, hoje número 88, que eu vou tentar trazer uma dinâmica diferente aqui para explicar melhor para vocês coisas que eu sempre falo, sempre não, né? Tem um bom tempo que a gente está aí na rede, mas não é desde sempre. E vamos nessa, trocando ideia, porque aqui é o CP Responde, não o Andrei Fala, né? Então, bote suas perguntas, tudo que possa surgir de dúvida, o que você já tenha dúvida aí, coloca a sua dúvida aqui no balão e vamos tentar fazer desse momento, desses 30 minutos na segunda-feira, melhores pra gente, mais proveitosos, pra gente poder trocar ideia e falar sobre esse mundão da corrida, né? E por falar em mundão da corrida, esse final de semana a gente teve uma notícia muito triste, né? E que impacta diretamente sempre os pensamentos de nós corredores, que é algo que pode estar suscetível a todo mundo. E por vezes tem um certo alarme que, o exercício faz mal, Pois é, uma pessoa veio a óbito nesse domingo na Meia Maratona Internacional de São Paulo após sofrer um infarto. E diversas vezes as pessoas têm aquele alarme, né, sobre o exercício físico e a relação com a morte, de você acabar se exercitando demais, exigindo muito do seu organismo e podendo vir a óbito, como foi o caso da pessoa. O caso da pessoa que veio a óbito, se a gente pegar pelos números, vem muito mais gente a óbito sentado no sofá do que durante uma corrida, tá? Durante a prática esportiva, de 7 até 14 dias depois, foi feito um estudo muito bacana sobre isso, sobre a morte, sobre o infarto. De 7 a 14 dias depois de uma atividade física, né, ou nesse gap aí, para ver o quanto de gente vinha a falecer, né, nessa situação. E as pessoas que estavam praticando atividade física é um número bem reduzido. Para você dar uma olhada nesse estudo e toda a discriminação desse estudo, como é que ele foi feito, a galera do Ciência do Exercício, pode ir lá na página deles, trouxeram bem essa informação para desmistificar um tanto desse assunto que por vezes assusta a gente. Mas uma coisa que a gente tem que se manter atento, que são as ações que a gente pode realizar, porque infelizmente a gente não sabe o dia que a gente realmente pode falecer. Pessoas saudáveis falecem de morte súbita, isso pode acontecer. Isso é uma realidade, uma fatalidade da vida no qual a gente não tem controle. Porém, contudo, mesmo sendo uma fatalidade, é sempre importante que você, como praticante de atividade física e você, como ser humano, faça exames, de certa forma, regulares para saber como é que o seu organismo, como é que o seu corpo está se comportando ao longo da sua idade, né? As coisas que a gente não consegue enxergar e nem sentir o que está acontecendo lá dentro. É interessante a gente observar, para a gente ter parâmetros de nós com nós mesmos ao longo da vida, ao longo da idade, para que a gente não caia muitas vezes nas falácias que tem por aí de que o X exercício físico faz mal para o coração, o Y exercício faz mal para não sei o quê, se você não tem um acompanhamento adequado sobre a sua saúde. Mas lembre-se, fazer exercício, praticar esportes é muito melhor do que ser sedentário. Isso não há dúvida na ciência sobre esse fato. Então pratique atividade, mesmo leve, pouca, mas pratique atividade física. Vai praticar de forma mais intensa? Tem um acompanhamento de um profissional da área, da sua atividade que você vai fazer, para que ele possa fazer o cálculo certinho do esforço, do relaxamento, trabalhar também junto disso uma mudança toda de hábitos de vida, uma alimentação saudável, melhorar o seu sono, o descanso, né? Porque por diversas vezes parece que é mais fácil ficar no sofá bebendo álcool, comendo em demasia, do que praticar atividade física, como se fosse uma grande vilã. Então tenhamos consciência sobre essa ação,
sobre a necessidade desse autocuidado. O esporte, a atividade física, é a única coisa que você pode fazer por você da melhor forma possível. Ninguém pode. Por mais que volta e meia bomba aí uma mensagenzinha, uma notícia de que cientistas inventaram a pílula da atividade física, né, que promove os mesmos ganhos do que um exercício leve. Pô, nada é melhor do que o exercício, tá bom? São vários benefícios que você vai trazer consigo para você. Então, bom, falando disso, que foi uma notícia lamentável, vamos falar um pouco mais sobre corrida e como que a gente pode praticar isso de forma mais saudável, longe das dores e lesões, né? Então não tem jeito da gente levar a vida melhor que não tendo consciência sobre o que está acontecendo. Sobre o ambiente. Desculpa aqui um pouco a minha tela, que eu ainda tenho que melhorar um pouco isso, tá? Essa luz aqui tem que melhorar, mas eu espero que dê para vocês entenderem. Talvez esteja aí refletido, né? Já que eu estou com a câmera aqui do meu celular de frente. Vou melhorar isso também. Mas espero que vocês possam compreender o que eu estou querendo dizer aqui com essa imagem. Bom, primeiramente, essa imagem aqui, a gente está falando de forças que agem sobre o corpo, beleza? Que eu acho que é interessante que todo mundo tenha essa consciência sobre quais são as forças que estão agindo sobre o corpo. E eu não estou colocando todas as forças que agem aqui não. Eu só estou falando até mesmo das forças externas, estou falando das forças internas, da contração muscular, das alavancas que o nosso corpo tem que fazer para suportar o peso. Então isso tudo é interessante que você entenda como é que funciona. Então eu vou soltar um pouco esse vídeo aqui, para ele ficar mais animadinho. Dá uma olhada aí. Vamos lá, só 5 segundinhos. Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Opa, foi pro outro. Espera aí, já foi demais. Vamos voltar um pouquinho. Pronto, voltou aqui. Deixa eu sair esse negócio da frente aqui, que agora eu vou falar um pouquinho sobre essas linhas. Bom, essa linha aqui do meio, que vem com uma setinha aqui para baixo, ela é a nossa força da gravidade. Aquela aqui, ó. Por que ela tá com a setinha para baixo? O corpinho tá aqui, ó. Ela tá sempre puxando, né, toda a massa. Ela atrai a massa de qualquer corpo, de qualquer coisa, ao centro da massa da Terra. É a força da gravidade. Então a gente tem que entender que a força da gravidade atuando sobre o nosso corpo não tem para onde a gente correr, a gente sempre vai para baixo. Então por que a gente não aproveita a força da gravidade para você se deslocar? Não é mesmo? A força de gravidade ela vai estar sempre atuando sobre um centro, o seu centro de massa, né? Que por vezes... Sabe o que é o centro de massa? Todo mundo tem um centro de massa. Você sabe onde é que está o seu centro de massa? Vamos lá. O corpinho aqui, ó. Beleza? Cada parte do nosso corpo tem uma massa. A mão, o braço, o outro braço, a perna, canela, joelho, tá? Nosso centro de massa seria a soma de todas as massas desse corpo aqui, onde que mais ou menos ele ficaria. E no corpo humano é mais ou menos aqui na linha do umbigo, onde mais ou menos está aqui a seta. Opa, aqui a seta do nosso amiguinho aqui. Essa setinha no ponto azul, beleza? É o centro de massa aqui, ó. Nesse pontinho que é azul, que também era para ser preto ali também, né? Que tá a energia cinética que se move a partir do centro de massa que está em deslocamento. Energia cinética. Acho que você já viu isso no segundo grau, né? Pois é, depois a gente volta na energia cinética. Bom, o centro de massa, a gravidade está agindo sobre o seu centro de massa o tempo inteiro. Então, se eu jogo o peso do meu corpo um pouco mais para frente, meu centro de massa ele se desloca para frente. Beleza? Esse deslocamento leva o meu centro de massa à frente. Com isso, se eu paro de fazer força, o bonequinho cai. Se eu coloco o meu centro de massa um pouco mais para trás, se eu paro de fazer força aqui no pé, ó, que está sustentando ele, ele cai. E no meio aqui, ele está em equilíbrio, não é mesmo? Então, se eu desequilibrar um pouquinho mais o meu corpo à frente, ó, ele vai cair. E a partir disso, eu posso supor que o meu deslocamento para frente, a direção que eu estou indo, começa a ter um desequilíbrio. Esse é o ponto principal sobre a corrida. A corrida é um eterno desequilíbrio. Esse é o ponto de você deslocar o seu corpo um pouquinho para frente. Só que aí está um outro ponto. São vários pontos, né? É que a depender da maneira como você aplica o outro apoio do seu pé no chão, você pode simplesmente reequilibrar o seu corpo, né? Se esse pé entra muito à frente do seu centro de massa, lembra lá, ó, centro de massa, pá, pezinho aqui. Ele vai fazer uma força contrária ao movimento.
Que é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer aqui, ó. Aqui. Esse corpo aqui, ó, ele está apoiando com o joelho um pouco mais à frente, estendido, que é o que eu falo do chutinho. Às vezes você está correndo, né? Aí você solta o joelho e joga o pé lá na frente. É o que eu chamo do chutinho. Ao invés de você já trazer o pé para baixo, você flexionou o quadril, jogou o joelho e joga o pé lá para frente. E aí esse pé ele acaba parando lá um pouco mais à frente do centro de massa. Que é exatamente o que vai acontecer aqui, ó. O pé e, por vezes, com apoio inicial com o calcanhar, ele vai fazer um movimento contrário ao seu centro de massa. Você está querendo deslocar para cá, lembra? Você está freando. Se você não dá o chutinho, só que o joelho flexionado e o pé apoiando um pouco abaixo, quase que no seu centro de gravidade aqui, né? Esse apoio que você gerou um pouquinho para frente, porque você deslocou seu centro de massa para frente. Isso é outra coisa bacana sobre o centro de massa e centro de gravidade. Por quê? A diferença entre um corpo que é segmentado, tem massas diferentes de uma esfera, é que o nosso centro de massa ele não fica no mesmo ponto do centro de gravidade, por vezes. Se fosse um corpo assim, o centro de gravidade ele é a soma dessas constantes aqui, né? Onde que seria o centro desse equilíbrio de acordo com a gravidade. Então, por vezes, o centro de gravidade ele pode estar deslocado. Beleza? E sendo assim, você deslocando esse centro de gravidade, é aí que você gera o desequilíbrio. Então, por isso que é importante a gente gerar esse desequilíbrio, fazendo com que essa alavanca do ponto daqui para cá gere esse desequilíbrio. Porque não adianta eu flexionar meu tronco jogando o bumbum para trás, meu centro de gravidade continua aqui. São coisas que acontecem com você, com o seu avô, com o seu filho, com o seu tio, com sua vizinha, com o cara que corre de retropé, com todo mundo, com todo ser vivo na Terra, com tudo que possua massa, tá? Isso vai acontecer. Então, ao invés de você pensar em qual tênis é melhor para você, que tal você pensar se você está aproveitando a força da gravidade para você se deslocar, né? Então, tem gente que trabalha isso. Existem inúmeros educativos e trabalhos para você trabalhar melhor essa percepção de deslocamento. Sabe onde você encontra vários? Lá no Clube Corrida Perfeita. Baixa o aplicativo e vem treinar com a gente. E se você quiser saber de mais treino sobre a percepção do movimento, escreve treino aqui nos nossos comentários que a gente vai mandar um direct para você. Beleza? Então escreve treino e vamos nessa. Bom, continuando aqui sobre isso. O que é interessante a gente pensar aqui? Porque quando esse corpo também ele começa a se deslocar, essa massa está deslocando, ela começa a armazenar uma certa energia no corpo da massa. A energia cinética, né? Que é essa massa se deslocando. Ei, lascou, peraí que dá. Pronto, foi longe demais essa massa. A depender da maneira como a gente está se deslocando, né? De acordo com a lei de Newton, né? Toda força tende a permanecer, né, na inércia até que outra força contrária venha para promover uma frenagem nela, né? Força igual ou maior, tal, para ir desgastando ela. Então você está gerando um deslocamento, está gerando uma energia com esse deslocamento. A cada momento que essa massa, e você apoia uma força contrária a esse movimento, você freia o seu movimento, ao invés de você aproveitar essa energia acumulada do seu movimento. Mais uma vez, onde o seu pé vai entrar? Opa, aqui ó. Vai facilitar muito para que você tenha um aproveitamento dessa energia. Gasta menos energia. Ah, isso é física. É simples, né? Porra, como eu não pensei nisso antes? Pois então, a depender da maneira como você aplica essa carga no chão, você vai facilitar o próximo passo. Você vai gastar menos energia. E você vai promover uma força de reação no solo menor. Mas o que é força de reação no solo? Lembra da ação e reação? Todo o corpo vai promover uma força, né? Uma carga, né? Sobre o solo. E todo o solo vai promover uma força sobre esse corpo. Essa energia que é perpendicular ao solo e contrária à força da gravidade é o nome de força normal. É a força no qual é o nosso apoio, é o que nos sustenta, beleza? A força normal é a força que vem contrária e perpendicular ao solo. Dependendo da aceleração que você exerce sobre o chão, essa força vai exercer uma força contrária a você, de sentido, direção e vetor contrários. É o que acontece aqui nesse exemplo aqui que eu falei da entrada, da força de reação do solo, né?
Tá vendo? A depender de onde o seu pé está se apoiando, ele vai sempre buscar lá o seu centro de massa. Se o seu pé está entrando na frente, vai ter uma carga aqui de força contrária ao seu movimento. Eu estou querendo ir para cá e a força está indo para lá, né? Então, se eu boto esse pezinho um pouco mais para baixo, eu vou aplicar uma menor frenagem sobre o movimento. Aí que entra a noção tão interessante da nossa cadência. Você trabalhar com uma cadência alta facilita com que você não leve esse pé tão à frente, que você diminua o tamanho do passo. Quando a gente pensa no passo grande, né? Plá! Passo grandão, passo menor. Se eu estou numa mesma velocidade num passo, eu preciso de uma frequência de passos maiores, né? Porque ou eu aumento a frequência de passos, ou então eu aumento o tamanho da passada, ou então as duas coisas, para trabalhar a dinâmica da minha velocidade durante a corrida. Mas se eu penso que eu vou aumentar o meu passo lá para frente, né? Eu aumento o tamanho do passo dentro de uma mesma velocidade, eu estou fazendo uma força de frenagem maior. Então, por vezes, facilita só diminuir o tamanho do passo, aumentar essa frequência, porque aqui você vai diminuir essa força de frenagem sobre o seu movimento. Beleza? Não tem discussão essas coisas, é física. Vai reclamar com o Newton, ele que inventou essas coisas há não sei quantos séculos atrás, o maior gênio da nossa humanidade. Pois é, então dentro disso e dessas perspectivas que não tem para onde a gente fugir, né? Placa de carbono, né? Urashi, não é nada, é física, né? É o movimento do seu corpo que você pode treinar. Onde que um tênis de placa de carbono vai te ajudar muito, né? Com esse movimento depois, posterior, que vai te trazer um retorno melhor. Mas isso fica para outro dia, que a gente fala de ciclo, alongamento, encurtamento, stiffness do tendão, né? Rigidez músculo-tendínea, como que isso facilita e te dá uma energia grátis, a molinha propulsora. Então, deixa eu ver se eu já falei tudo dessa imagem. Podia falar mais, mas eu vou passar para a próxima, que a próxima também é bem legal e ela vai te ajudar a entender um pouco mais essas perspectivas aqui. Pronto. Opa, deixa o povo chegar juntinho. Vai, pronto. Agora deixa embora o negócio. Essa aqui torna mais clara a ideia que eu estou querendo dizer. A entrada do pé aqui, ó. Você entrou com o pezinho, beleza? Mesma vetor de força aqui, ó, lá pro centro de gravidade, centro de massa, ok? A força contrária ao movimento que você exerceu sobre o solo, pum! Aquele primeiro impacto, beleza? Aí aqui, ó, essa setinha é a força normal que eu tinha falado antes, né? Que ela está exercendo uma carga perpendicular ao solo. O que essa força nos traz? Já que o meu centro de gravidade está aqui, que a força da gravidade está me levando para trás, né? Já que meu centro de massa está aqui, atrás da força normal, e eu quero ir para lá. Tanto que a gente vai evoluindo aqui na passada, entrada, né, a fase de apoio, pam, você já traz o pezinho um pouco mais para baixo, você vê que a energia do solo contrária ao seu movimento já é um pouco menor. E ela vai na direção do seu centro de gravidade. Beleza? E o que é interessante aqui também sobre esse ciclo aqui, ó, que eu acho que não dá para ver muito bem não, que ele faz uma balancinha, uma onda, nosso centro de gravidade, onde a energia cinética vai para cima e vai para baixo, ao invés de deixar ela mais linear. É que a gente ainda tem outras coisas para falar, né? E eu acho que nessa meia hora eu não vou conseguir falar tudo. Mas depois a gente fala com isso, porque isso também está ligado com a cadência, beleza? Bom, é a oscilação vertical, tá? Bora, vamos lá. Então, nesse sentido, a entrada do pé está aqui, ó. Depois você mantém o seu apoio, a força normal já foi. Aqui você já está totalmente desequilibrado. Aqui, se você parar, você cai, né? Você vai cair, mas você está em movimento. Por conta da energia cinética acumulada, você consegue, é tipo bicicleta. Se não estiver mexendo, cai. Então você é desequilibrado, vai lá e aumenta. A sua passada, o interessante dela aumentar exatamente para trás. Deixa eu virar para cá agora. Pronto. Porque quando ela cresce aqui para trás, o seu ângulo de queda é maior. O seu apoio aqui é maior. Então a ação da gravidade é como cair aqui, opa, que cai mais rápido, ou então eu cair aqui. Eu começo a desequilibrar, aqui eu já estou em queda praticamente. Que é basicamente isso. Aqui eu tenho uma ação da gravidade, olha ela aqui agindo sobre o meu centro de massa, força da gravidade agindo sobre o centro de massa. E eu estou em desequilíbrio. Isso me leva para frente,
Então, mais uma vez, a física agindo sobre o seu corpo. Então, quando for correr, pensa nisso. É simples, acontece o tempo inteiro. Você precisa perceber o seu corpo. Quer mais conteúdo sobre isso? Escreve treino para você receber. Como que a gente pode te ajudar melhor a você perceber essas pequenas coisas que vão fazer uma grande diferença na sua corrida, tá? Escreve treino, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita, que você vai ver a transformação que a sua corrida pode ter para positivo, para melhor, tá bom? E galera, dúvida? Ninguém tá com dúvida não? Mas de qualquer forma, coloca treino aí, vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Deixa eu ver aqui. Perguntas, 0 perguntas. O conteúdo ficou tão bom assim, esclarecedor. Maravilha! Bom, gente, é basicamente isso. E outra coisa interessante que eu vou falar aqui, depois na outra a gente faz uma falando sobre isso, né? Que aqui a gente está falando só das forças. A gente não pode esquecer também que o nosso corpo, ele é um sistema... Ah, essa aqui a foto é legal. Mas essa aqui é já de pesquisa, estudo científico, né? Que fala sobre o pico da força de reação do solo, como é que ele ocorre num tipo de passada e como é que ele ocorre em outro tipo de passada, né? Nesse sistema retropé, pelo antepé, médio pé no caso aqui, né? Como é que essas coisas acontecem? Tem base científica as coisas, tá? A gente só tenta simplificar para vocês, para ficar mais fácil. Bom, mas isso aqui fica para outro dia. O que eu queria falar mesmo era sobre isso aqui, que também é mole de entender, que se você ainda não pensou sobre isso, o nosso corpo é um sistema de alavancas, onde as nossas articulações são os nossos eixos. E a depender da maneira como a gente se move, a gente vai exigir mais ou menos. A depender da maneira como a gente apoia o nosso corpo no chão, a gente vai exigir mais de uma musculatura ou de outra. As forças que estão envolvidas no tornozelo, os músculos que têm que agir para trabalhar sobre isso. Então é toda uma lógica da melhor forma de você se deslocar. Mas todo mundo sabe correr. Claro que todo mundo sabe correr. Todo mundo sabe como funciona uma alavanca. Sabe? Eu não vou explicar como funciona uma alavanca não. Mas eu sei que se você quiser levantar qualquer coisa fazendo uma alavanca, né? Se você tiver uma alavanca maior, fica mais fácil. Você exerce menos carga lá na ponta para fazer a força para levar aqui dentro. Mas de forma simples, a depender de como o seu corpo vai se comportar, você vai ter uma resposta diferente do seu organismo sobre isso. Opa, para aí. Vamos lá. Olha os pontos de apoio. Esse aqui eu gosto porque tem até as setinhas, né? Que fica mais explicativo, mas eu botei o vídeo com um tempo muito curto. Aí ele balança pouco. A gente tem aqui, ó, saída do pé, né? Pum, é a entrada do pé. Aqui o seu pé entrando de retropé, beleza? Então a partir da maneira como você corre, você vai ter um entendimento sobre quais os músculos você está exigindo durante a sua corrida. E você pode fortalecer esses músculos ou, como eu falei anteriormente, mudar um pouco essa percepção para você otimizar e trabalhar melhor sobre a física, trabalhar melhor a sua gravidade, né? A sua não, né? A força de gravidade que age sobre você, o seu deslocamento, a maneira como você pode aproveitar toda aquela força, né? A energia cinética, tudo mais, forças da física, para você ter um deslocamento melhor. Aqui quando a gente fala entrada de retropé, a tendência é que o pé faça esse movimento, né? A articulação, que é que o pé faça um tombamento. Então você precisa que um músculo trabalhe no sentido oposto para fazer a frenagem desse movimento. Qual é o músculo que a gente está falando para fazer a frenagem desse movimento? O tibial anterior. Sabe aquele da frente da canela, né? Que você fica para levantar o pezinho, você força ele. Então, ele é quem vai trabalhar de forma excêntrica para frear esse movimento. Ele é grande. Ele é maior que a panturrilha para frear o movimento? Menor, né? Então você acaba também estressando essa musculatura na hora da frenagem, além do vetor de força contrária lá para o seu centro de gravidade. Beleza? Então dessa forma, aqui você vai ter ação. Da mesma forma aqui, ó, o seu quadríceps posterior, seus flexores vão trabalhar nessa ação. Tá? Então você entendendo que o seu corpo é um sistema de alavanca onde os músculos vão trabalhar para tensionar, né, contrair e segurar para que você não desmonte como um ossinho, você pode trabalhar os seus músculos ou trabalhar melhor o seu movimento.
Mas isso é papo que depois eu converso mais, porque já deu 30 minutos e eu tô aqui pro CP Responde. Beleza? Bom, temos duas perguntas aqui. O Camilo André mandou aqui. Um corredor de ponta, exemplo, sempre mantém o mesmo ritmo abaixo de 3 minutos em corridas de 20 km. Camilo, manda aí que acho que faltou o resto da pergunta, cara. Só mandou aqui um corredor de ponta. Exemplo, sempre mantém o mesmo ritmo abaixo de 3 minutos em corridas de 20 km. Eu não entendi muito bem qual era a pergunta, mas reformula e manda aí. Bom, Rogério Rocha mandou aqui. E numa subida? Pô, Rogério, valeu. Qual é a dinâmica da subida que a gente tem que entender, né? Vamos lá, que eu vou tentar virar essa televisão aqui para ficar mais fácil. Tô brincando. O da subida eu não trouxe. Parará. O vídeo tá voltando. Vamos voltar. Tá chegando. Bora. Não. Ih, acelerou demais, doidão. Vamos parar aqui. Beleza? Lembra que eu falei sobre a força normal? Que ela age perpendicular ao solo. Cadê meu bonequinho? Então, vamos lá. Aqui está o solo. Força normal. Beleza? Solo, força normal. Você está correndo agora. A força normal aqui seria pontilhada. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Beleza? A pontilhada que vai para cima, do solo para cima. Então, força normal aqui. Se você vai inclinando o seu corpo, a força normal vai jogando para cá. Beleza? Aí o que acontece com a força normal jogando para cá? A gravidade continua sempre jogando para cá, né? Para baixo. Então, numa subida, a força normal está te jogando para cá, você não estará mais equilibrado aqui, né? Mas a dinâmica do solo e da força no qual é aplicada a força vai ser para cá. Então, você vai pensar em escorregar, que é a questão da força do atrito, que eu nem falei ali, mas que está lá também. O atrito, tudo mais, isso vai ter uma dinâmica dessa força normal, que é o apoio sobre o solo e o solo apoia sobre você. Na dinâmica do seu centro de gravidade, se eu estou aqui correndo, aqui eu estou reto, inclinei, aqui eu vou cair para cá. E eu quero deslocar para frente, eu tenho que deslocar o meu centro de gravidade, o meu centro de massa mais para frente. Eu vou ter que desequilibrar o meu corpo um pouco mais para frente, né? O que seria no reto aqui, eu desloquei, ó, mantenho o meu corpo. E como eu falei lá das alavancas, a depender da maneira, meu pé está apoiado aqui inteiro, não sei se é uma caneta, né? O meu pé está apoiado, vamos lá, você ajeita, bonequinho. Beleza. O meu pé está apoiado aqui, ó, vamos lá, meu pé está apoiado, virou. O que vai acontecer? Eu vou ter que fazer isso, né? Fazendo isso, quem que eu trabalho mais? A panturrilha e outros músculos posteriores aqui para fazer o movimento, já que eu estou numa subida. Eu vou fazer minha subida, aí eu vou botar o pé para frente, né? Pá! Monstrão. Vou dar um passo gigante. Pum! Se eu coloco o meu pé aqui para subir e meu centro de gravidade está aqui, eu vou ter que fazer uma força danada. Primeiro, eu vou ter que jogar o meu centro de gravidade para frente, porque o meu peso está aqui, eu quero subir esse peso. Porque se eu faço força aqui, com o centro de gravidade aqui, eu vou para trás, eu não vou subir. Então, ou eu vou ter que fazer uma força, aí lembra do energia cinética, a aceleração toda. Eu tenho que empurrar mais o meu corpo para ele estar acelerando, para eu apoiar em meu centro de gravidade, passar do meu apoio para exercer outra carga novamente, né? Então, dessa forma, passos largos na subida, vamos aqui, estou subindo aqui. Aqui você não consegue subir nada, porque se eu fizer força aqui nessa perna de estender, vai jogar meu corpo para trás. Então eu vou ter sempre que jogar o meu centro de massa para frente, que aí depois que essa linha estiver normal aqui, opa, vamos lá, olha, rapaz, eu estou fazendo um negócio que tá bacana, hein? Aí o centro de gravidade foi para frente, aí aqui eu consigo exercer a carga para subir. Agora se a subida é muito aqui inclinada, eu não vou conseguir subir aqui. Aí você tem que inclinar mais ainda o seu centro de gravidade para frente para você conseguir fazer essa carga, para você conseguir subir, né? Então, para você não ter que inclinar tanto o seu tronco lá para frente, qual é a sugestão de quando você está subindo, pensando já nisso, na questão do centro de gravidade, né?
mantenho a postura e vou no passinho curto. Passinho curto, sem passinho longo. Se eu vou fazer passinho longo, eu vou ter que sobrecarregar ainda a minha lombar, porque alguém vai segurar essa carga aqui, ó. Beleza? Se eu faço um passo longo, eu vou sobrecarregar minha lombar aqui. Aqui eu sobrecarrego menos a minha lombar. Bom, na postura. Por vezes eu posso exercer uma carga maior na panturrilha. Mas outra parada maneira é que você, quando você está com o seu tronco ereto, a pelve, né, ajustada aqui, você tem uma ação maior do seu glúteo do que quando você está curvado. Então, se eu corro curvado, eu vou trabalhar menos o músculo do meu glúteo do que quando eu estou em pé. Então eu deixo de trabalhar também essa musculatura e ainda sobrecarrega a lombar. Mas pode ser uma estratégia que você pode utilizar para descansar tanto a panturrilha e o seu bumbum também, né? Vai saber o tamanho dessa subida que você tem. É uma estratégia você mudar a posição do seu corpo por vezes para descansar a musculatura e você voltar um pouco mais recuperado. Principalmente falando de performance, né? Que a gente faz força além da força que a gente tem. Bom, galera, eu acho que foi uma boa live. E aí, curtiram essa live hoje? A gente pode repetir? Então, lembre-se, se você quiser mais conteúdo sobre isso de forma mais profunda, simples, na palma da sua mão, é só você colocar aí treino ou então baixar o aplicativo do Corrida Perfeita na Apple Store ou na Google Play, beleza? E vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Pera aí, deixa eu ver se apareceu aqui. Ah, Camilo mandou aqui. Eu quero dizer se esse corredor consegue manter esse ritmo só através de treino ou existem segredos? Porra, Camilo, vamos lá, cara. O segredo é treinar, velho. O segredo é treinar. Esse que é o ponto. O cara que consegue manter um pace de 3 a cada 20 km, ou por 20 km, ele treinou muito. Segredo? O segredo é a consistência. Eu acho que todo mundo sabe, mas está todo mundo atrás da pílula mágica, né? Todo mundo quer saber qual é o tênis, qual é o remédio, qual é a vitamina, qual é o equipamento, qual é a massagem. Cara, é consistência, é treino após treino. Se você conseguir treinar após treinar, sem se machucar, sem ficar doente, descansando bem, você vai evoluir tremendamente. Agora, se você está falando, porque, na boa, 3 paces de 3 em 20 quilômetros, né? Isso aí vai dar 1 hora pro pessoal ali, né? 1 hora e pouquinho, 30 minutos, né? 20, 1 hora exatamente. Nesse sentido, cara, tem muita gente que faz isso. Não é recordista olímpico, não é o campeão mundial, então não tem segredo. Se um monte de gente faz, tá certo que não é a grande maioria da gente, que nem a gente, né? Somos atletas amadores. Mas é a galera que treina há 20 anos, é a galera que treina há 15 anos, é a galera que está treinando aí há muito tempo de forma consistente. Não é porque o cara tomou um negocinho. E digo mais, tem um aplicativo, ó, tem um documentário muito bom, cara, que é o Ícaro, do Netflix, já tem até um bom tempo, que foi um cara que meteu as bombas para dentro aí, porque muitas vezes as pessoas acham que também é só se dopar que vai conseguir os resultados. A depender do seu nível de treinamento, sim, você vai conseguir bons resultados, mas lá em cima não é só se dopar, sacou? Tem gente que se dopa e consegue seus resultados, mas é treino, é consistência, é boa alimentação, é descanso, é dedicação. E o segredo é você correr sempre de forma consistente. Não quer dizer que tem que correr 2 vezes por dia, 250 km por semana. É você estar sempre correndo. E a depender do seu nível, você não precisa correr 150 km, você não precisa correr 200 km por semana. Se você só quer ali uns 10 km para baixo de 40 minutos, cara, porra, você treinando 3 vezes por semana corridinha, 2 vezes treino de força, você já pode alcançar isso. É só você ter paciência e ter consistência nos seus treinos, tá? Não tem segredo, é treino. Beleza? E se você tá afim de treinar certo, treinar inteligente, é o que eu falo sobre treinar certo, beleza? Porque o certo e errado sempre vai depender do objetivo de cada um. Então eu preciso saber qual que é o seu objetivo com a corrida para fazer a melhor prescrição do seu treinamento. Então escreve aqui embaixo treino e vamos treinar junto no Clube Corrida Perfeita, beleza? Que eu preciso saber mais de você, quem você é e onde você quer chegar. E vamos nessa, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Aquele abraço, bons treinos, boa semana, tchau!